tudo bem? Sejam bem-vindos ao Mujo e eu. Eu sou a Vivi Martins e vou falar um pouquinho mais sobre a nossa história. No vídeo de hoje eu quero fazer um comentário, gente, sobre o último vídeo. Eu quero explicar o porquê o último vídeo foi tão... Primeira coisa, eu estava falando sobre o meu quarto filho e meu segundo autista. Contar a história dos guris é mais difícil do que eu imaginava, é mais doída, porque faz trazer lembranças que não são muito legais de lembrar, de saber, de reviver, mas são necessárias. Até porque eu acredito que quando tu relembre determinadas situações, tu consegue curar elas. E tem sido assim esses anos todos. Cada vez que vem alguma lembrança não muito boa, eu procuro curar. E a descoberta do autismo dos guris não é diferente. Mas não é fácil chegar aqui na frente, fazer um vídeo, me olhar nessa tela e me ouvir falando sobre algo que doeu muito. A descoberta do autismo do Ju doeu tanto quanto a do Mu. A diferença é que eu já estava no meio da chuva, né? Eu já estava com temporal. Então, a partir dali não tinha muito o que fazer, a não ser tentar fazer o melhor possível para cuidar e acompanhar e tentar tratar da melhor forma possível, né? Que estava acontecendo também com ele. Mas não foi nada fácil, de modo nenhum, não é nada fácil. Só estávamos já vivendo aquela situação, então, como eu falei, já não tínhamos mais o que brigar com Deus. Chegou um momento que eu realmente me ajuda, tudo bem, é isso aí, então me ajuda, só me orienta, dá força, porque depender de mim, da minha família, vai ser feito e eles vão ser mais amados possíveis e mais bem cuidados que a gente puder, e é o que a gente tem feito todos esses anos. Outra coisa bastante importante sobre aquele vídeo, gente, eu estava com muito sono, fazia mais ou menos mais de 48 horas que eu não dormia, eu tinha dormido em torno de 4 horas, no máximo, dentro de 48. Eu estava muito cansada. Mas eu fiz aquele vídeo porque eu estava muito, muito chateada. E eu tô chateada. Eu tô fazendo questão de falar isso porque eu quero que isso mude, eu preciso que isso mude. Porque as pessoas não têm noção do impacto que é para uma mãe ouvir cada vez que olham para os meus filhos, mesmo que eles estejam sorrindo. O comentário sobre a agressividade é muito ruim. E eles entendem. E aí se torna 2 vezes ruim. Porque a primeira que eu entendi e já doeu. E a segunda que eu vi que ele entendeu. Então, eu peço aqui de coração que comecem a cuidar. Isso para todo mundo, gente. Cuidem o modo que se colocam. Cuidem o modo que falam. Eu não estou romantizando nada. Eu sei o significado de agressividade. Eu sei o que é crise. Em dose dupla. Não estou aqui para falar quanto é fácil, quanto é lindo. Não. Não é fácil, não é lindo, é bem o contrário. É triste, é difícil e é doído. Durante uma crise, tem muito choro, muito grito. Alguns empurrões, puxões de cabelo, mordidas e até socos. Não é uma visão bonita de ver. Não é fácil de te aproximar de uma pessoa, seja ela criança ou adulta, que estiver tendo a crise, de tentar acalmar. Mas
mas nós, os cuidadores, os pais, os irmãos, não só na minha família, como em várias outras famílias, agimos sempre da mesma forma. A gente esquece a dificuldade e vai ali, sabendo que vai ser empurrado, pode tomar um tapa, uma mordida, um chão, mas a gente vai. Não é porque somos guerreiros, super-heróis, e a gente ama eles. E a gente sabe que faz parte, que a gente precisa estar ali. Quem fala sobre a agressividade como se fosse algo tão simples, não tem noção real do quanto ela fere a gente. A impressão que eu tenho às vezes é que quando as pessoas veem os meus filhos e se dão conta que eles não são verbais e que, principalmente o Ju, né, o Ju não é verbal, então o Ju, ele tem as mãozinhas calejadas, o Mo pula bastante, dá alguns gritos, como eles são grandes, vocês sempre fazem um comentário como se tivessem pena de mim, isso me incomoda muito. Elas fazem, ai, coitada de ti, que horror, que horror. Meus filhos são maravilhosos, eu não abro mão deles por nada. Não é fácil, óbvio que não. Mas quem disse que tinha que ser? E o filho que não tem autismo, é fácil de lidar? Óbvio que não. A mãe e o pai que não tem autismo, é fácil de lidar? Óbvio que não. Não é, nós não somos fáceis. Nós não estamos aqui para ser fácil. A gente tenta, a gente não é fácil, essa é a realidade. Cada um do seu jeito, cada um de sua maneira, cada um com suas manias. Ninguém é fácil. A impressão que eu tenho é que quando eles olham, quando fazem esses comentários, é sempre assim, principalmente agora com cordão, é sempre fazem um elogio e rapidamente sobre o elogio vem o comentário sobre a agressividade. O que chateia é que quando fala de autismo, ou eles têm que ser super inteligentes, algo que faça uma diferença enorme, que pare na mídia, ou eles têm que ser agressivos. Ser só ser humano, ser só nossos filhos, só uma criança, só um adolescente, só um adulto, não basta. Ter que ter mais um rótulo não é justo. Gente, as crises são horrorosas. Eles têm muita força. E quando a gente está junto com eles ali, normalmente a gente segura o choro. E os pais sabem que eu estou falando a verdade. Quanto a mãe, quanto o pai, quanto o irmão. Segura o choro até passar. E a gente não segura o choro porque nós somos super. É porque a gente sabe que se a gente chorar, eles vão ficar mais nervosos. Não é nervoso de, ai, eu não quero que tu chore. É nervoso de, ai, não queria te fazer chorar. Quando eu vejo os meus filhos com crise ou outra pessoa, eu não vejo que eles são agressivos. Eu vejo pessoas pedindo socorro. Eu vejo pessoas, crianças, desesperadas para saírem daquele modo que está ali, daquilo que está acontecendo naquele momento. E eu não acho justo serem taxadas de agressivos. Deem outro nome a isso. É crise. O difícil é a crise deles, né? Nós, familiares, que convivemos 24 horas, que não dormimos, muitas vezes não comemos, que precisamos, muitas vezes, abrir mão da nossa vida pessoal para acompanhar os nossos filhos, os nossos irmãos, né? Cada um tem uma história, cada família tem uma história. Nós não queremos ficar ouvindo agressividade sobre agressividade. Ai, quantos são agressivos? Sabe por quê? Quando tu fala isso,
quanto o teu filho é agressivo. A outra pessoa que não sabe a realidade, não vê o quanto ele tenta, se esforça diariamente para sair disso. Quanto eles se esforçam para se encaixar a uma sociedade nada justa. A um sistema que não existe. Quanto eles se esforçam para serem amados e aceitos dentro das famílias. Não pode ser justo, gente. Não pode ser rotulado mais uma coisa tão horrorosa. E está sendo rotulado por muita gente. Na verdade, pela maioria das pessoas. Não é pessoas que não estão tendo noção do que estão falando. Gente, eu estou vendo profissionais agirem, falarem essa palavra. E aí vai me dizer, não, mas é a palavra, é o significado do que acontece durante a crise. Ótimo, a gente sabe qual é o significado dela. Mas eu não quero ouvir. Eu não acho justo os meus filhos e muitos outros autistas, em grau severo, lutam diariamente para se encaixar. Se esforçam diariamente para se encaixar. E aí no momento de crise, eles são agressivos? Isso não pode, gente, definir eles. Como um momento da gente não define a gente passa tentando sair daquilo que não foi legal, por que quando é com eles, isso define? Ou o autista é muito inteligente, top, médico, jogador, né? Lá em cima. Ou ele é agressivo. Ele só não pode ser uma pessoa. Meu filho, meu Ju e meu Mo. Só isso. Não pode ser só teu filho, a tua filha. Porque a parte da crise a gente já sabe que vai passar. Só que eles são muito mais do que uma crise, gente. A crise é horrível pra gente, é péssima pra eles. O corpo deles parece que vai explodir. Fica pulando. Se vocês vissem o rostinho deles, desesperados. Se eles, em algum momento, entenderem que eles machucaram de nós. O desespero. De sentimento de culpa, de vergonha, muitas vezes. A maior parte do tempo. Quando passa, tu nota visível o semblante de vergonha. Ficam sem jeito. Tentando ficar quietinho, se escondendo da gente. Tentando fazer de tudo para acalmar. Às vezes com um sorriso, tu vê que o sorriso é um meio choro, meio sorriso. Quem dissesse, desculpa, foi mal, não quis te machucar. Vai achar que eles merecem essa palavra. Eles merecem ser conhecidos com essa palavra. Como eu falei no outro vídeo, na minha casa não pode falar essa palavra. Não para os meus filhos. Não é fácil, gente. Como eu já falei milhões de vezes, e as famílias sabem o que eu estou falando, nem se eu tentasse descrever o que é uma crise, eu conseguiria. É horrível. Ela mexe com a estrutura da casa inteira por mais de 24 horas. Ela dura alguns minutos. E é o suficiente para te deixar extremamente cansado. Extremamente fraco e chateado. Mas ela não define os meus filhos. Os meus filhos são muito mais do que as crises. Os autistas severos são muito mais do que as crises. Os autistas são muito mais do que simples crises. Gente, pelo amor de Deus. Aí vai me dizer, mas são simples as crises. Não, não são. Mas eles são mais do que isso. São muito mais, são pessoas maravilhosas. Seres que enchem a vida da gente. Gente, eles sorriem muito mais do que tem crises. Eles abraçam muito mais do que tem crises. Eles fazem tu rir muito mais do que tem crises. Eles curam o coração e a alma da gente muito mais do que tem crises. Eles ensinam muito mais do que tem crises. Eles não significam, eles não podem ser taxados como agressivos, porque num momento de uma crise eles não conseguiram se controlar. Eles tentam se controlar o tempo todo.
Eles tentam controlar quando tem som demais, barulho demais, choro demais. Local onde eles não conseguem entender o que está acontecendo. Numa sala de aula, num clube, no mercado, muitas vezes dentro de casa. A mesa, quantos têm dificuldade de sentar à mesa e de comer? Mas eles tentam, de comer com a mãozinha deles. E só vai piorando. Já parou para pensar como deve ser difícil para um adulto, um adolescente ser apoio, receber apoio no banheiro, trocar uma fralda? Os meus não usam, mas já parou para pensar? Se para nós é difícil, quanto difícil é em alguns momentos para eles? Mas eles não pensam sim. Pensam. São muito inteligentes. Eles são muito mais do que uma simples crise. Eles são muito mais do que as crises. As crises dos nossos filhos não definem eles. O que define eles é o amor. As pessoas show, fantásticas que eles são. As crianças cheias de luz, cheias de coisa boa. Os adolescentes e os adultos que enchem a nossa vida. Nos ensinam muito mais do que a gente ensina, muito mais. Nos ensinam a gostar do simples, a ficar feliz pelo pouco. Quantos aí querem uma caixinha no lugar do brinquedo? Quantos aí querem um pão só, sem ter muita coisa dentro? Quantos só querem arroz e feijão? Quantos só querem andar de pé descalço, no lugar de botar um tênis bom? Quantos, quando tu vai lá e abraça, eles abrem um sorrisão? Não podem ser definidos por causa das crises. As crises eles não controlam. Então não é justo. Se o teu filho está sendo agressivo ou tendo atos de agressividade fora de uma crise, então algo está errado. O autista não é agressivo. Nós podemos causar isso neles. Nós, pais, famílias, muitas vezes do jeito que tratamos ou deixamos de tratar, podemos fazer com que eles se tornem assim. As crises, eles não controlam. Não são justas. Não é justo tu ver alguém gritar, desesperado, porque não consegue controlar uma mão, uma perna, a boca, não consegue controlar. Não é justo. Alguém que te atira no chão, que não consegue parar em pé durante uma crise, ser taxada de agressiva, porque ela não se controla. Não é justo. Peço que quem me conhece meus filhos, não use essa palavra. Porque os pais e familiares que convivem com autismo severo não permitam que seus filhos sejam taxados, sejam rotulados desta forma. As crises existem sim e elas são horrorosas. São horríveis, doídas, tristes. É um momento, eu não sei descrever o momento. Ele é horrível, é um pesadelo, mas não é só para nós, para eles também. Enquanto eles estão vivendo aquilo ali, eles não estão se controlando. Assim que passa, é visível no rosto deles, nos olhares, o desespero pelo que aconteceu. Não é justo serem rotulados por agressividade. Não é justo. Se estão fazendo algum ato fora de uma crise, avaliem com carinho. Avaliem para ver se não tem alguma coisa errada. Eles não são isso. Eles são mais do que isso. São muito mais. São amor, são carinho, são... Gente, eles são vida. Costumo dizer que o autista, ele é livre. Ele pode aquilo que todo mundo quer e ninguém tem coragem. De gritar, de pular. Quantos de nós aí, no momento de raiva, ou de estresse, ou de ansiedade, não quer sair pulando e gritando? Todo mundo, eu sou a primeira. Ela não pode, né? Não dá. Aí a gente vai lá, grita debaixo do chuveiro, chora, bota o travesseiro na boca para gritar, não é assim? Toma um remédio para passar. Eles não precisam disso.
Quantos de nós, quando não quer assunto, gostaria de só ficar quieto? Mas a gente tem que pôr um sorriso no rosto e enfrentar o mundo. Eles não precisam. Então, se tem alguém puro no mundo, eles fazem parte dessa pureza. Para mim, não estou romantizando. Podem ter certeza, pode até achar, eu tô... Não, longe disso. Sei bem a realidade. Vivo ela 24 horas por dia há mais de 17 anos, dose dupla. Sei o que é uma crise. Sei o que é um horror de uma crise. Sei quando ela dura segundos e quando ela dura quase uma hora. Sei dela tendo todos os dias, por meses, por semanas. E sei dela tendo algumas vezes no ano. Eu vivi bastante etapa delas. Nem por isso, em momento algum, falei que meus filhos eram agressivos. Não aceito, nunca vou aceitar. Esse é o vídeo de hoje. Peço que comecem a pensar nisso antes de falar. Me ajudem a tirar essa palavra, esse rótulo dos autistas. Vamos usar a palavra crise. É difícil as crises, né? É complicado as crises, né? Não precisa dizer que eles são agressivos, não, viu? Porque eles entendem. O Mo ouviu, entendeu e ficou muito chateado. Doeu em mim ver o rosto do meu filho quando ela falou que ele era agressivo. Eu não vou aceitar nunca. Podem pensar o que quiser, mas eu jamais vou aceitar. Pessoas que lutam para tentar se encaixar, jamais merecem ser taxadas de agressivas. Jamais. Gente, esse é o vídeo de hoje. Espero que gostem do conteúdo. É um desabafo de uma mãe que está muito indignada com essa sociedade que não aprende, né? Uma hora vai aprender. Mas tem que aprender, gente. Tem que olhar mais pelo coração. Cuidem o como falam, viu? Porque dói aqui, ó. Dói. Dói aqui em quem cuida, em quem está passando por isso, viu? Nossos filhos entendem tudo. Eles podem não falar. Eles entendem tudo, ó. Tudo. Podem ter certeza disso. São muito espertos, mais do que vocês imaginam. São amor enorme, são amor puro. São sinceros, gente. Não gostam, não gostam. Se gostam, eles curtem. Gente, curtam os vídeos, compartilhem. Para quem não se inscreveu ainda, se inscrevam. Me ajudem a chegar mais longe, viu? Dê uma forcinha para essa mãe aqui, que já é madrugada aqui, eu tô gravando o vídeo. Viu? Um grande beijo. Fiquem com Deus. Até a próxima.